começar. Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. É outono no Rio de Janeiro. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, ouvinte. Programa Por Dentro da Sustentabilidade, Band AM 1360, com você todo sábado ao meio-dia. O nosso tema de hoje será violência à mulher. E estamos aqui nos nossos estúdios com a doutora Carla Araújo. Ela é promotora e ela é do movimento Vamos Mulherar. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde. Seja bem-vinda. E nós também hoje vamos apresentar a vocês um lançamento de comissão da OAB, que foi realizado esta semana, cujo presidente é o doutor Cláudio Carneiro, e nós tivemos a honra de ser convidada a ser integrante desta comissão, a Comissão de Direito à Educação. E nós vamos falar rapidamente numa entrevista que foi efetivada no dia do lançamento dessa comissão, que teve um seminário maravilhoso, e nós estamos aí também agora atuando na Comissão de Direito à Educação. Vamos à entrevista. Muito boa tarde, o programa Por Dentro da Sustentabilidade, Rádio Bandeirantes, AM 1360. Nós estamos hoje aqui, 14 de maio de 2019, com o Dr. Cláudio Carneiro. E está sendo elaborado toda uma metodologia, e hoje é o dia do lançamento, a formação de uma nova comissão na OAB. A OAB está lançando hoje, aqui no prédio da OAB, na Rua Marechal Câmara, no centro do Rio de Janeiro, a Comissão de Direito à Educação. Não é isso, doutor Cláudio Carneiro? Perfeito. Primeiro eu queria dizer que é um grande prazer, uma grande honra participar do seu programa. Obrigada. E hoje é um momento muito importante em que nós estamos não só lançando a comissão, dando posse aos membros da comissão, mas também já iniciamos com um grande seminário, debatendo temas de grande relevância para a educação, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. O que significa, em termos práticos e objetivos para o nosso ouvinte, o direito à educação num contexto de crise educativa no nosso país? Bom, o escopo da nossa comissão ele é bastante amplo. Nós podemos desenvolver trabalhos de pesquisa, seminários, mas, sobretudo, analisar projetos de lei. Então, isso é muito importante porque nós podemos andar para e passo com a modificação legislativa do ordenamento ligado à educação no âmbito do Rio de Janeiro e no âmbito brasileiro. Só deixaria uma mensagem aos estudantes e os professores nesse momento? Sim, eu diria que nós estamos para colaborar, e todos aqueles que quiserem participar conosco com esse objetivo será muito bem-vindo, e nós estamos aqui para somar, não para dividir, ou seja, nós queremos de fato fazer algo pela educação. Muito obrigada, presidente da Comissão do Direito à Educação, doutor Cláudio Carneiro, uma boa tarde. Eu que agradeço, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Nós que parabenizamos o doutor Cláudio Carneiro, presidente da Comissão do Direito à Educação da OAB Rio de Janeiro. E uma honra ser integrante desta mais nova comissão da OAB. E estejamos juntos todos, somos uma grande equipe nesta comissão, e aí bem atuante no sentido das realizações na área da nossa educação, que está tão necessitada de novos projetos e efetivação de realmente uma prática educativa adequada e cabível à nossa realidade. E nós estamos aqui hoje com a nossa querida promotora, a doutora Carla Araújo, presidente do movimento Vamos Mulherar, que vai conversar conosco hoje sobre o tema que também o programa Por Dentro da Sustentabilidade aborda. E você, ouvinte, que nos acompanha todo sábado, já está ciente que mulher também é causa da área da sustentabilidade. Nós, através do programa Agenda 2030 da ONU, no 5º ODS, nós temos ali preconizado que as questões de igualdade de gênero, violência à mulher
e questões inerentes a este tema, está contextualizado na área da sustentabilidade, na área social da sustentabilidade. Então, violência à mulher, para nós, é sim questão da área de sustentabilidade. Nós vamos começar aqui a nossa entrevista com a doutora Carla Araújo. Já sabemos, todos nós, não vamos ser repetitivas, que nós estamos num período delicadíssimo em relação à questão da violência à mulher. Historicamente falando, nós estamos passando por um período terrível. Nós estamos com uma questão que a cada dia fica mais delicada, que é a questão do feminicídio. Nós temos uma realidade que não está sendo condizente, realidade de soluções, né, no caso, que não está sendo condizente com a quantidade de assassinatos e torturas e agressões e comportamentos ditos desequilibrados e não adequados à convivência em sociedade humana. Nós já estamos num quadro de um verdadeiro horror, não é? Nós não estamos mais num quadro somente de sinalizar, muito menos de fazer reclamações. Nós já estamos num quadro social, inclusive do ponto de vista político. Há pouco tempo já foi feita uma releitura da Lei Maria da Penha, não foi? Pelo presidente, o senhor Jair Bolsonaro, porque nós estamos realmente passando por uma fase muito complexa. O comportamento de alguns homens, evidentemente não são todos, está demonstrando que já existe, já está sendo reconhecido pelas autoridades um diferencial comportamental. Um ódio na questão de gênero, a questão da mulher. Todos nós temos problemas, todos nós não vivemos numa caixinha de cristal, mas todos nós também temos o discernimento que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Socialmente falando, nós estamos passando por um quadro de horrores à questão da violência à mulher. Nós não estamos mais brincando, nós não estamos mais fazendo algo superficial. Nós precisamos ter atitudes concretas, atitudes efetivas para estancar o processo que está acontecendo na nossa sociedade. Nós não podemos mais nem nos calar, não podemos mais ficarmos passivas e nem permitir que o fluxo que não está dando competência às ações resolutivas de casos continue. Ou seja, nós temos que tomar atitudes e o que não está funcionando vai ter que passar a funcionar. O que ainda precisa ser implantado vai ter que ser implantado. Nós temos que repensar as estruturas, nós temos que repensar a nossa educação, porque eu já estou aqui fazendo todos os movimentos para que a questão da mulher, a causa da mulher e o que está acontecendo em termos de violência já entre, inclusive, nos conteúdos programáticos escolares, porque nós vamos ter que fazer uma verdadeira batalha em relação a isso. Cada dia que passa, nós temos realidades mais complexas e, evidentemente, os homens também estão reagindo positivamente em relação a isso, não é? Em relação aos outros homens, estes últimos que estão realizando atos, atitudes e comportamentos sociais absolutamente inomináveis em relação à mulher, desde a agressão física, o espancamento, a agressão moral, a agressão psicológica, a agressão social, a alienação parental, a alienação patrimonial. Nós estamos num universo de um grau de sofrimento do gênero humano desde a criança, haja vista aí o que tem acontecido, como, por exemplo, Silvinha, há uma média de 15 dias atrás, uma criança que foi estuprada e depois foi assassinada, quebraram o pescocinho dela, e agora, recentemente, um pai que matou uma filha e uma enteada, me parece de 6 e 8 anos. Então, nós não podemos viver mais com a barbárie.
E nós temos como não viver com a barbárie. Nós não precisamos viver com a barbárie. E como que nós estancamos a barbárie? Com as nossas atitudes. Com as nossas atitudes advindas das nossas reflexões, do nosso pensar, da nossa inteligência, da nossa capacidade de nos estruturar, porque o que está acontecendo não é normal. E nós não vamos aceitar anormalidades. Nós não precisamos disso. Nós estamos em franco processo de reação, do ponto de vista político, do ponto de vista advocatício, do jurídico, professores, educadores, pedagogos. Nós estamos já, além de perceber, de ter o discernimento que o quadro social que nós estamos passando não é normal, devido à característica dos crimes e à quantidade dos crimes. Nós, além disso, nós já estamos nos articulando para efetivar as atitudes concretas. Porque não adianta só citar, não adianta ter uma característica sensacionalista de crimes, porque a única resultante vai ser aquela expressão que todos nós, até eu, todos nós, nos indignarmos, né, perante uma imagem na televisão de um pai que assassinou as próprias crianças, as filhas. Então, nós falamos assim, nossa, que coisa horrível. E, além disso, o que nós fazemos? Porque a indignação é muito louvável, mas sem efetivar uma solução, ela não quer dizer nada. Ela quer dizer, no máximo, um alívio psicológico de quem está assistindo um programa de TV, ou está ouvindo uma notícia dessa, ou está tendo esse comunicado deste tipo de ocorrido. Então, ela expressa emocionalmente, que horror. Mas o que significa que horror, se não tiver seguido de uma atitude concreta? Então, cabe a todos nós, professores, radialistas, jornalistas, advogados, nós precisamos nos unir. Nós precisamos reagir. Uma criança de 6 anos não pode ser assassinada pelo próprio pai. Uma criança de 5 anos, salvo engano, a Silvinha, não pode ser duplamente estuprada. E porque ela sangrou nos intestinos, devido ao grau de absurdo da invasão que ela sofreu sexual, ela teve o pescoço quebrado. Quer dizer, além da bestialidade do ato sexual, ainda assassinam uma menina. O que é isto, ouvinte do programa Por Dentro da Sustentabilidade? O que está acontecendo no Brasil? O que é um grupo de pessoas, de homens, que repetidamente está tendo um comportamento absurdo para com crianças. E se não for contra crianças, contra mulheres, suas namoradas, suas companheiras, suas irmãs, suas mães, suas esposas, suas noivas. O que acontece atualmente com um segmento masculino que, quando explode emocionalmente perante um fato social, ou uma briga, uma discussão, por que explode isso? É visível nas cenas que são gravadas, muitas vezes pela câmera do prédio, ou pela câmera das ruas, ou por alguém que, por um acaso, filmou. Você vê uma explosão de ódio a um grau tamanho de chegar ao ponto de assassinar sua própria esposa. O que leva uma pessoa a ter esse tipo de comportamento neste grau, e muitas vezes por uma coisa banal? Um procedimento, um fato, um ocorrido que não teve proporções de ter um revide na dimensão de um assassinato. É o famoso crime por motivo torpe. O que está acontecendo com a sociedade humana? O que nós estamos vivendo nesse período histórico? Do ponto de vista da evolução da compreensão do comportamento feminino, nós temos várias características no tempo das evoluções da mulher.
nós tivemos a Revolução Industrial, nós tivemos os anos 60, os anos 70, o comportamento até estético, não é? De um tempo para cá, nos anos 80, ainda, desculpe, complementando, a emancipação profissional, as mulheres foram, não é, arrumaram seus empregos, eram chefes de departamento, fizeram suas faculdades, né? Aí já havia alguma creche, né? Diminuiu o número da prole, né? As mulheres já não tinham mais 10 filhos, não é? Então foram se administrando na medida do possível, anos 90, anos 2000, mas agora, em 2019, o que está acontecendo? Porque nós temos capacidade de trabalhar. Nós não dependemos mais do marido. Nós temos capacidade intelectual. Nós temos uma realidade onde o homem ganha muito mais do que a mulher. Então, não é necessariamente porque as mulheres estão invadindo o espaço profissional do homem. Não é isso. Tem uma liberdade psicológica maior. As mulheres estão tendo mais acesso a acompanhamento psicológico, inteligência emocional e etc. Por um outro lado, nós vemos que os relacionamentos, aí falando na especificidade, que nem toda agressão é essa, mas agora na especificidade do relacionamento abusivo, nós estamos percebendo que há um desequilíbrio como fator primordial. Né? Sempre uma briga, começa com bate-boca, ou pseudamente há uma traição, ou realmente há uma traição, mas que fator leva a toda essa engenharia virar um assassinato? Porque não há necessidade nem da mulher matar o homem, nem do homem matar a mulher. Não há necessidade do homem delimitar espaços físicos. A mulher não vai só até ali a próxima quadra. A quadra seguinte ela não vai, não. Não vai não, porque lá é perigoso. Então ele começa a fazer aqueles joguetes, não é? Que a gente sabe, o ouvinte sabe muito bem do que nós estamos falando. É aquela, não bota essa roupa, não use essa blusa, não não vamos na casa da sua prima, não. Então começa a cercear ali a liberdade social, familiar, inclusive, digamos, da vítima. E isso aí é só no departamento de relacionamentos abusivos. Nós estamos falando só no momento disso, mas o programa não é só sobre esse tópico, não. Nós temos agressão psicológica de alto nível, mulheres que não podem sair de casa, como há pouco tempo um homem colocou a esposa e os filhos em cascadura como refém. Então, nós temos uma realidade na área psicológica muito grande, mas não só esta. Nós temos a alienação parental, que eu acabei de falar, e a patrimonial, quando o marido tira o dinheiro da mulher, por vários motivos, os direitos que ela tem, a casa, o imóvel, etc. Então, nós estamos, assim, numa verdadeira batalha, primeiro para reconhecer todas essas facetas, porque antigamente, quando havia este caso, aí fique bem claro, nós estamos hoje numa temática relativa à agressão à mulher, e isso não é generalizado, isso não é coletivo, mas isso é extremamente significativo, não são todos os homens, pelo contrário, nós reconhecemos que tem vários homens, inclusive, participando do empoderamento. Eu mesma reconheço que vários amigos meus me convidam e nitidamente é um trabalho de empoderamento, entendeu? Que eu sou até muito honrada e agradeço. Mas nós percebemos, e eles também percebem, que tem um número altíssimo exatamente no fator oposto, no fator contraditório a essa linha evolutiva, e que está acarretando um nível de sofrimento anormal à mulher. Então, nós temos a mulher que apanha, nós temos a mulher que perde seus bens, nós temos a mulher que o marido domina a relação dela afetiva com os filhos, com as crianças, e, enfim, aí começa aquele desequilíbrio todo, até que ele vai matar ela. E a maioria das vezes não é o contrário. Não é? É ele que bate, e também tem toda aquela história da permissividade dela, que a gente sabe que tem essa história por trás. A mulher que não, ele vai melhorar, não é assim? Sim, na verdade, por favor, doutora Carla. Isso é um resquício da nossa sociedade que é patriarcal, né? Então, se a gente pensar que há 50 anos a mulher não tinha CPF, a mulher não podia comprar um apartamento, a mulher não podia ter um trabalho, enfim, tudo dependia do marido, o tempo, em termos de história da nossa sociedade, é muito curto para as pessoas se adaptarem. Então, o que acontece hoje é que, culturalmente,
o homem ainda acha que manda na mulher, que é superior à mulher e que a mulher depende dele. E muitas mulheres também acham isso, por isso que aceitam. Replicam a compreensão, não é? Replicam, às vezes, um padrão de comportamento de pai e mãe, principalmente na violência doméstica. Se aquelas crianças veem o pai batendo na mãe, a mãe sendo submissa ao pai, a tendência é que eles procurem parceiros nesse mesmo contexto. Então, a mulher que hoje, adulta, ela sofre esse tipo de violência, isso ela vai prorrogar nos seus filhos, que vão procurar assim. E na questão do feminicídio, a gente costuma dizer que é uma morte anunciada, que é uma morte evitável, porque o marido ou o companheiro ou o agressor, melhor dizendo assim, ele não acorda e resolve bater, espancar a mulher até a morte. Ele começa com uma voz alterada, ele começa depois com um xingamento, depois ele vai dar um empurrão. Isso é ao longo de meses, anos. É o ciclo da violência. E no meio desse caminho, ele vai pedir desculpas, ele vai dar flores, ele vai ser carinhoso. Então, o que a gente precisa é identificar esse ciclo da violência. Excelente. Esse discernimento, ouvinte, é importantíssimo para que você que conheça ou você mesma passe por isso, tenha isso como ferramenta. Tenha isso como ferramenta. E, a partir dessa ferramenta, você comece a buscar as soluções para isso, antes que aconteça com você. Se você que está ouvindo sofre essa violência, você tem que entender que isso não está certo, né? Que não é certo o marido te proibir, o agressor te proibir. Pode ser um namorado, pode ser uma relação não duradoura, mas desde que seja íntima. Te proíbe de usar um batom, te proíbe de usar uma roupa, te chama de vagabunda, te desqualifica de alguma forma. Isso não é normal, não é assim que é um relacionamento. Isso é o início de um relacionamento abusivo, se ele não deixa você sair de casa. Então tem que prestar atenção. E se você não sofre, mas vê alguém sofrendo, você tem que oferecer ajuda a essa pessoa. Ofereça ajuda, né? Acabou essa coisa de marido de briga, de marido de mulher, ninguém. A gente mete a colher, o garfo, a gente mete tudo, entendeu? Mas não dá mais para fazer isso. Que tem que respeitar a mulher. Porque aquela mulher que está num relacionamento abusivo, ela às vezes não se enxerga como vítima. Ela acha que é isso mesmo. Então você tem que ir conversar, mostrar um texto, um livro. Porque ela está verdadeiramente assim... envolvida. E esse envolvimento, que faz parte do relacionamento afetivo, não é? Implica muitas vezes na aceitação. Ele é assim mesmo, ele vai melhorar. Exato, ele vai melhorar, ele vai perturba e estraga tudo. É isso aí. Mas assim, nós temos aqui, como apresentadores de programa, a doutora Carla como promotora, passar as ferramentas para vocês, não é? Porque é um dos propósitos do nosso programa, é apresentar as informações, os discernimentos e as soluções, não é? Nós sabemos que nós temos aí uma infraestrutura relativa ao atendimento e ações resolutivas para casos como este, aí na especificidade do relacionamento afetivo abusivo, mas não só esse não, viu, pessoal? Nós temos uma verdadeira pleia de um leque, infelizmente, de casos que nós vamos colocar aqui à tona alguns ditos diferenciados que em breve vão deixar de ser diferenciados, como, por exemplo, os crimes cibernéticos, os crimes de informática, não é? Porque nós já estamos, inclusive, discernindo que o crime de informática, um crime de cibernético, a maioria das vezes, eles é que são a engenharia de um feminicídio. Não é aquela pessoa que conhece alguém pela internet, ou então que se comunica muito com essa pessoa pela internet e que acontece alguma coisa no meio da internet, ou no Facebook, ou no WhatsApp, aquilo vai gerando, ali tem uma discórdia. A gente sabe que existe o famoso ódio das redes sociais, não é? O discurso de ódio nas redes sociais, o comportamento do brasileiro nas redes sociais é um dos piores do planeta. Nós sabemos disso. Isso é um documento, não é uma opinião.
É um dos principais crimes pela internet, são esses crimes de ódio, aliados à pedofilia, os crimes contra a honra. Certeza. Mas os crimes de ódio são realmente um dos mais tops. Os tops, dentro dessa perspectiva aí da estrutura, agora vamos falar bem, já fechando mais aí a sua área de atuação, esses centros de atendimento, né, da Lei Maria da Penha, os DEANs e vários institutos que nós temos aí, Chiquinha Gonzaga, não é? Vários que têm atendimentos maravilhosos, mas nós sabemos que devido a esses desdobramentos, inclusive cibernéticos, né, e outros tantos, né, muitas vezes esses espaços de atendimento não cobrem mais, não é? Precisam ser atualizados, não é isso? Ainda precisam implantar outras características de projetos para com essas novas realidades. Você poderia falar um pouco sobre isso? Sim. Primeiro, assim, eu gostaria só de fazer um diferencial importante, é que esses centros de atendimento, eles não implicam que a pessoa vá à delegacia. A mulher, ela pode ser atendida com um atendimento multidisciplinar de psicólogo, assistente social, sem ter que registrar a ocorrência. Porque muita mulher deixa de ir achando que vai ter que ir, vai ter que processar. Não é assim. Bom, nós temos, em termos de crimes, o crime de oferecer, trocar, disponibilizar fotos na internet, né, que são os nudes na internet. E aquela mulher que às vezes é muito criticada por mandar uma foto para o seu marido ou para o seu namorado e ele expõe na rede, a gente tem que entender que ela mandou para ele, por uma relação íntima que ela tem. Na medida que ele expõe essas fotos no WhatsApp do grupo, no Facebook, no Instagram, ele está violando essa relação de intimidade. Então, foi uma alteração de 2018 do nosso Código Penal, e a gente prevê uma pena de 1 a 5 anos, sendo que, se esse crime for praticado com a relação de violência doméstica, essa pena é aumentada. Então, é o Estado se preocupando exatamente com a mulher. E tem também a lei de Carolina Dickmann, que prevê a invasão de dispositivo de informática, que foi exatamente quando, na época, ela botou um telefone para consertar e tiraram ali dos dispositivos dela. Isso também está tutelado pela nossa legislação, e também a pessoa pode procurar tanto uma delegacia de informática como uma delegacia da mulher para poder apurar esse tipo de crime. E os institutos de atendimento acompanham psicologicamente ou em termos de infraestrutura jurídica esses tipos de crime? Eles não acompanham, eles fazem o primeiro recebimento e daí eles encaminham para a rede, que pode ser a rede da prefeitura ou a rede do Estado, para que assim aí a mulher seja acompanhada. Então, eles recebem e eles encaminham. E a mulher vai ter um atendimento psicológico, se for necessário, que é normalmente em conjunto com a assistência social, e também o acompanhamento jurídico. Ok. Doutora Carla, não tem como nós não falarmos aqui de um case que nós acompanhamos, que inclusive os ouvintes já sabem que nós estamos aí já em vias de transformar esse case num programa, que é o programa Investigação e Livre Expressão. Não vai ser somente esse, serão outros também, mas a primeira temporada é sobre um caso que aqui era um quadro do nosso programa, um espaço que nós temos de denúncias à questão da mulher, considerando exatamente a justificativa que os documentos que nós utilizamos na área ambiental preconizam que questão da mulher também é sustentabilidade. Então, nós tínhamos aqui, que já está se transformando num programa próprio, não é? Tínhamos e temos ainda, né, o acompanhamento do caso de uma pesquisadora que foi colocada em cativeiro domiciliar 6 vezes, e esta senhora nos faz um relato, o material que nós temos é o relato dela, citando que ela é vítima de uma organização, e ela conseguiu deduzir isso, ela tem como nos explicar, de uma organização que é constituída de várias facções e que ela consegue identificar muito bem duas. Uma que se diz autora de invasões para fins de sabotagem à instituição científica que ela atuava, que ela trabalhava há mais de 20 anos, e ela em si teria sido considerada como uma cobaia humana de um programa de computador que, entre esses fatores de sabotagem dentro da instituição, faria dela
como pesquisadora e outros pesquisadores e até funcionários da própria instituição, verdadeiras cobaias humanas, como a própria instituição atua com cobaias, não, evidentemente não humanas, mas enfim, com cobaias. Então, o que implica nisso? A área científica foi pré-selecionada, isso são as nossas deduções iniciais, como uma área que teria como referência para esses criminosos, na percepção de como utilizar esta verdadeira arma de guerra, esse programa de computador clandestino, criminoso, que tem como atingir qualquer coisa ligada ao Wi-Fi e fazer envios, inclusive para dentro do corpo humano, envios de aumento de temperatura, aumento de peso, espetar, contritar ossos, contritar músculos, é uma arma de guerra que pode matar coletivamente. Então, eles estão fazendo literalmente a festa, ninguém sabe do que se trata, não se tem informação, ela não consegue um apoio em lugar nenhum, porque não tem discernimento tecnológico para isso. Solicitam delas provas cabais, materiais, e ela não tem como gerar uma engenharia tecnológica de identificação de desvios de Wi-Fi, por exemplo, de programas muito provavelmente oriundos da Deep Web, entendeu? E uma organização que está com uma verdadeira arma de guerra, sabe-se lá com que articulação internacional, que por um acaso selecionou aqui no Brasil uma instituição que é uma das mais importantes do planeta, porque eles acharam por A mais B, isso é uma suposição. Tá? Eu não estou aqui afirmando isto, isso é a dedução lógica que nós chegamos através do relato da vítima, que ela consegue ouvir a conversa deles, porque já foi dito aqui várias vezes, eles a adicionaram numa espécie de zap, de WhatsApp, do próprio programa. Então, eles abrem como se fosse uma rádio pirata. E 24 horas por dia, aproximadamente 10 anos, ela ouve, quando eles acionam, ela também é uma que ouve os diálogos entre os criminosos. E a colocaram nisso como um elemento de tortura psicológica. Então, dali, ela consegue perceber que eles estão agindo em escolas, em igrejas. Tanto que ela frequenta uma igreja no Rio de Janeiro, no bairro do Meia, fazem isso com ela dentro da igreja e falam para ela que estão fazendo em outras pessoas durante a missa. Quer dizer, para aterrorizá-la também psicologicamente. Então, uma série de fatores de tortura que fazem com ela, porque ela está reagindo, ela está dando a comunicação do fato, ela não conseguiu efetivar a prova, muito possivelmente ela, propriamente dita, não vai conseguir fazer isso nunca. Tem que ser uma equipe de profissionais, peritos, engenheiros, pessoas ligadas à questão dos pontos de Wi-Fi, às empresas de Wi-Fi, de detetives de digitais, não é? E até trazer esse caso à tona, as autoridades, as áreas competentes, a legitimação dos profissionais que estão envolvidos nisso. Não é uma brincadeira, é um nome muito sério que está sendo colocado em uma instituição científica. Ela está sendo torturada há aproximadamente 8 anos, cada coisa que ela faz existe uma retaliação. Eles não vão matá-la, porque senão já o teriam feito. Eles a utilizam como cobaia, ela está sendo utilizada. Eles colocam dentro do corpo dela uma série de coisas, como dizer, aumento de peso, aumento da pressão sanguínea dela, tudo por um celular, à distância. E ela não tem nada, ela não tem um chip, ela não tem nada. Então, ela está em casa, de repente, ela se toma um choque de alto nível de carga. Ela se, literalmente, a expressão, ela tem ela estribucha. Ela toma porque eles querem saber a quanto que aquela carga reage dentro do corpo dela, advinda do envio via Wi-Fi, pelos os pontos de Wi-Fi próximos a ela, que eles fazem uma extensão para dentro do corpo dela. E assim eles estão levando esse caso há 8 anos. E aí, uma dessas facções, eu te disse que eu tinha identificado duas, uma espécie, pasme, a cabeça humana. Se o pai mata a própria filha, fazer o resto para eles é relativamente compreensível para nós, um comportamento anormal dessa característica. Eles atuam de maneira como se fosse um clube de sadismo.
Estão todos eles, como se fosse um chat. Eles pagam, teoricamente, eles pagariam o uso desse programa por tantas horas, eles têm acesso àqueles recursos, eles ficam espetando os olhos dela, fazem lobotomia, espetam dentro do cérebro dela e soltam a tal chamada rádio pirata, ou o recurso de áudio, e ela ouve eles fazendo sons de prazer, falando indecências, porque eles estariam fazendo, masturbando uns aos outros coletivamente. É um mundo infernal. Inclusive, eles citam essa expressão. Inclusive, eles citam nomes de seitas. Eles podem estar envolvidos com seitas de satanismo, que eles citam nomes de entidades, de entidades que seriam ligadas ao diabo, ou qualquer coisa assim. Por isso que eles tiveram tanto interesse nela, porque além dela atuar numa área de ciências, ela atua na área religiosa, católica. Então, para eles foi interessante, porque essa segunda facção estaria envolvido, a princípio, com seitas satânicas. Ou seja, eles fazem uma grande orgia, como há pouco tempo teve aí uma orgia universitária, dita revolucionária, qualquer coisa assim, que costuraram a vagina de uma mulher que, teoricamente, teria sido dito que aquilo seria um ato satânico. Inclusive, o título do evento era Vagina Satânica. Nós estamos num mundo anormal atualmente. Este mundo anormal ele tem que vir à tona na mídia para que a população tenha o conhecimento para poder se prevenir. Porque você não sabe quem mais, por exemplo, pode estar com uma coisa dessa dentro do corpo. Porque eles dizem para ela que outros funcionários dessa instituição também são vítimas. E que eles estão ali observando. Enquanto eles observam, eles transitam para outra facção, que eles ficam se masturbando a noite toda, eles conseguem visualizar ela, eles conseguem visualizar os laboratórios. Como assim? E aí, a gente vai ter que partir da premissa, do ponto de vista de análise, não é? Que eu estou aqui apresentando as ferramentas, digamos assim, que é o relato da vítima. Porque ela em si não tem comprovação. E ela não pode levantar essas provas. Ela, fisicamente, eu vou agora sentar aqui, idealizar uma engenharia, fazer um aparelho, vou botar dentro da minha casa, quando eu ouvir isso, o aparelho vai registrar. O máximo que ela faz é ligar o gravador do celular e quando soltam essas vozes, uma ou outra ela já conseguiu pegar. É só passar pela mão do perito. É só ver a vida que ela leva atualmente. Uma moça que fez o doutorado, que tem 2 faculdades, que fala idiomas, que tem atuação profissional, que é super reconhecida na sua área pelos seus pares. Tem uma vida normal, dentro da lógica interior dela, ou seja, não tem nenhum problema psicológico, e está fazendo uma denúncia. Está fazendo uma denúncia dentro de uma instituição que não teve retorno, está fazendo uma denúncia dentro de advogados na área de advocacia, também não consegue ter retorno. Eu já trouxe aqui, por telefone, alguns peritos na área digital também que não conhecem esse programa, e fica esse impasse, a moça fica num sofrimento indizível e sabendo de informações inenarráveis. Como, por exemplo, tem tarados dentro desse grupo que colocam essa coisa desse envio em fetos de dentro de barriga de senhoras gestantes, porque eles querem ter prazer. Eles são pedófilos. E eles são malucos, são psicopatas. Então, por exemplo, tem um recurso que eles chamam de bigorna, que atinge o pescoço desta senhora, desta vítima, que eles falam mesmo que quando eles se deparam com mulheres grávidas, que eles gostam de colocar isso dentro do feto. Então, tem uma criança dentro de uma barriga recebendo isso da coluna. Isso, pelo amor de Deus, o que é isso? O mínimo que nós temos que fazer é fazer um levantamento desses relatos, acionar todas as estruturas que nós temos e que ela sozinha não está conseguindo há quase 10 anos. Ela tem todos os e-mails que ela mandou para a instituição, ela tem todas as possibilidades que ela esteve
em vários locais para fazer os registros, não conseguiu, porque sempre perguntam para ela: a senhora fotografou o sequestrador? Só tem fotos? A câmera do seu prédio filmou o seu sequestro? Não tinha nem câmera 10 anos atrás, não tinha nem WhatsApp há 10 anos atrás. Na época dela, esse negócio aí estava virando do Orkut para o Facebook. As pessoas não tinham nem tanto celular com tantos recursos, só 8 anos, levando em consideração que de 6 em 6 meses muda tudo. Daqui a pouco não é mais WhatsApp, já deu um problema aí há pouco tempo, já vai ser outra coisa. Entendeu? Então, é uma velocidade que ela não está sendo aplicada no período que ela sofreu agora. Isso não é um período, estou falando de 20 anos atrás, estou falando de 6 anos, 8 anos atrás. Então, ela não tinha WhatsApp, e muita gente não tinha WhatsApp. Então, o que hoje é uma lógica muito natural, você fotografou, você filmou? Não. Então, como é que vai fazer isso aqui? Por exemplo, a advogada dela pergunta: eu não posso fazer nada, só não tem material, provas materiais. Mas, pelo amor de Deus, a instituição está vulnerável a isso. Eles têm que, pelo menos, ter ciência informativa disso. Porque ninguém teve. Eles não acolhem os e-mails. Eles recebem mecanicamente, mas não tem retorno. E ela tem os envios dos e-mails que ela falou. Ela tem 20 anos lá dentro, que é uma pessoa super bem querida lá dentro. Está sendo considerada uma pessoa até que tem algum tipo de problema psicológico, que ela não tem nenhum. Porque ela não consegue comprovar. Então, mais agressão do que isso em todas as instâncias, eu não consigo perceber no momento, dentro da nossa linha de crimes de informática e crimes cibernéticos. Ou seja, em outras palavras, nós estamos no impasse, quer dizer que nós estamos, através de um relato de uma mulher equilibrada, com potência profissional, resolvida, com seu apartamento, com sua vida pessoal, dizendo: eu sou vítima, eu sofro horrores. Eles têm horas marcadas, tem uma hora que ela senta de noite numa cadeira, que eu tenho até a foto dessa cadeira, que é a cadeira que, quando ela pega o celular para mexer no Facebook, alguma coisa assim, onde eles começam a torturar, a bigorna, que colocam dentro da coluna dela, como se fosse estrangulando ela aos poucos. Eles fazem isso cotidianamente. Não é assim: eu fiz um mês, não fiz uma vez, não. É ininterrupto. É um clube que, digamos assim, que usa esse programa, paga esses horários, e entra quem quiser desse submundo e sai quem quiser, e fica por isso mesmo. Você tem noção quantos abortos eles já falaram em quase 10 anos para já foi feito? Já era. Barriguinha para quê, querida? Não é, querida, não é ela. É a vítima que possivelmente eles foram pagos, enviaram para dentro da barriga de uma mulher que o marido possivelmente não tenha querido, a criança, e mandou efetivar o aborto pelo celular. Pô, mas isso é inexplicável para mim, para você, para ela. Agora, para o engenheiro, não. Até chegar à maturação advocatícia e de peritos, de demonstração física do que está acontecendo. Agora, enquanto isso, está todo mundo vulnerável. Aí eu pergunto a você, doutora Carla, dentro dessas realidades novas, né, que é difícil chegar ao novo, né? Sim. Bom, eu primeiro quero esclarecer que eu não tenho nenhum conhecimento científico para analisar essa questão tecnológica, né? Mas realmente existem a chamada dark web, né? Sim. Onde o anonimato costuma esconder essas interações. E, como eu disse, não é minha área, mas a gente tem delegacias especializadas, e pelo relato que você fez, eu acho que ela ainda não procurou o investigador, até porque deve ter medo de procurar. Com certeza. Então, mas assim, esse grupo a gente sabe que existe. E Dark Web. O nome é Dark Web. Tem um sinônimo também para isso, né? Que é como se fosse o escuro mesmo da internet, aquele fundo, né, que ninguém alcança, o submundo, né, que as pessoas assim não alcançam. É daí que tem as pedofilias, a misoginia, o ódio, né, esse terrorismo. É tudo feito nessa internet que realmente é de difícil acesso. Esse é o conhecimento que eu tenho. Mas os investigadores, eles sabem melhor como fazer isso. Agora, em se tratando de crime contra a mulher assim como um todo, não esse, mas de uma forma geral, a palavra da mulher, ela costuma ser muito aceita. Até porque muitos crimes, como esse ou como outros que ocorrem dentro de relações, são feitos longe de testemunhas. Então, ou a gente acredita na mulher ou a gente não vai ter prova nenhuma.
Então, não falando desses casos específicos, que eu realmente não conheço. Sim, você está falando agora na mecânica do relato. Isso, exato. A mecânica de um relato de um abuso sexual, de um tapa, de uma agressão. Principalmente, por exemplo, um abuso sexual ocorre entre o agressor e a vítima. Se a gente não der valor à palavra daquela mulher, a gente normalmente não vai ter nada, não tem uma prova material, não tem uma foto, a não ser que ela bote um celular para filmar. Mas é dado nas delegacias especializadas, nos juizados de violência doméstica, valor ao depoimento da mulher, de uma forma geral. Então, essa metodologia jurídica da necessidade obrigatória de, em todas as circunstâncias, ter a prova material, muitas vezes ela precisa ser discutida e revista. Nem todo crime tem uma prova material. Por exemplo, aquele agressor que diz, eu vou te matar, isso não tem uma prova material. Isso vai ser, excelente, ela vai falar, colocação, perfeito. Às vezes uma pessoa ouve, e assim, eu costumo sempre, isso está no nosso YouTube, tem até um vídeo só sobre isso, é muito bom a gente poder usar o celular, botar no viva voz quando a pessoa ligar, de modo que uma outra ouça, botar para gravar, botar para filmar, como muitas pessoas mostram, a gente vê na televisão. Então, um celular ele pode ser muito amigo nesses crimes que não deixam. Não é só isso, não é só uma ameaça, que a ameaça pode parecer que é um crime leve, mas ele é um crime muito grave, porque ele pode ensejar lá na frente a um feminicídio. Mas um crime de ofensa, aquele agressor que xinga a mulher de tudo quanto é nome. Como é que ela vai provar que ela foi chamada de vagabunda? É a palavra dela. A palavra dela. E você vê, o perito ele tem que estar treinado às percepções do ser humano, da mulher. Não é o jeito que ela expõe, a colocação que ela faz, o jeito verbal, a oralidade dela. Na verdade, não é o perito, né? Ela vai ser ouvida pela delegacia de polícia e depois por um juiz de direito que trabalha nessa área da mulher, com um promotor de justiça, um defensor público ou advogado. Então, é raro a gente pedir uma perícia psicológica, né? Um detector de mentiras. Não é isso. A gente vê isso com conjuntos antecedentes daquele agressor, ou como é a vida dessa mulher. É um conjunto de fatores. Exatamente. Você sabe que eu sou historiadora, não é? E até na Europa a pesquisa é chamada de investigação. Então, tem traços muito semelhantes entre uma investigação dentro dessa característica, por incrível que pareça, com a investigação, com a pesquisa histórica, porque ambas vão implicar na documentação material. Mas na história nós tivemos uma evolução metodológica, epistemológica na história muito grande, muito significativa. E nós trabalhamos muito, e é uma referência para nós, os historiadores, e também os historiadores que trabalham com a escrita da história, os historiógrafos, né, que fazem a historiografia da história, que é o material, o não material, né, a comprovação imaterial, que justamente é aquela informação que está contida na memória. Então, está contida, por exemplo, na memória de um grupo social que vai afirmar que eles utilizavam A e B substâncias de uma planta, por exemplo, vou falar um caso bem clássico aqui, sociedades indígenas, né? E que aquela planta efetivava cura, porque no decorrer das décadas, eles curavam as pessoas daquela doença. Então, nesse relato, agora, do ponto de vista extremamente da metodologia, estou falando de conteúdo, é completamente diferente, mas a metodologia. No relato dessas pessoas, nós encontramos os fatores que vão determinar os nossos procedimentos históricos. Então, por A mais B, está constatado que nessa sociedade esta planta efetiva esta cura. O relato realizado no dia tal, pelo senhor tal, etc, etc, etc. Então, isso para nós vai corresponder como uma metodologia concreta. E, no entanto, é chamado registro imaterial, né? O patrimônio imaterial, são os termos que nós usamos. Por quê? Porque não tem prova, ele não foi no laboratório testar se aquela planta curava aquela doença. E, no entanto, é uma sabedoria que vira uma ciência não verificável. Não é? Por isso que a pesquisa, ambas pesquisas na área advocatícia e nas ciências sociais,
se aproximam bastante, porque em algumas instâncias, na ciência concreta, hard, não é? Você vai precisar da verificação, então você vai repetir até aquele caso, dar uma série de fatores idênticos, e aí você confirma, mas muitas vezes não tem como fazer, elas não são verificáveis por essa linha de metodologia. Nós temos que fazer uma outra engenharia para gerar um método que seja igualmente confiável, mas que este método resulte na compreensão daquele fator. Então, você precisa ter uma reanálise, uma nova visão, uma possibilidade de chegar àquela resultante, assim como no aspecto jurídico. Foi o que você acabou de falar, nem sempre nós temos a prova material. Então, foi feita toda uma engenharia interpretativa de fatores contidos no relato da vítima para que o juiz, o advogado, aquela equipe de profissionais que estejam ali, entendam que aquela pessoa pode ser uma pessoa que esteja sofrendo uma violência. E dizendo, olha, e esta é a verdade, e chegar no fator resolutivo. E é importante que se diga que a memória, em termos psicológicos, neurológicos, ela pode ser fragmentada. Então, às vezes, a mulher está relatando que teve um abuso sexual e ela vai até certo ponto, mas pode ter acontecido algum fato ali que para ela foi tão doloroso, tão traumático, que ela não se lembre. Então, ela vai até onde lhe é possível isso. Não significa que aquilo não ocorreu. Não ocorreu. Significa que ela ainda não está capaz, assim, de falar sobre esse assunto. E aí o profissional pode, inclusive, articular para que aquilo venha à tona, né? No caso, o psicólogo. Isso, aí entra a equipe multidisciplinar. A gente encaminha ela para um atendimento, um estudo psicológico, um estudo social. E, às vezes, isso vai ser melhor dito, né, perante uma psicóloga, um psicanalista, do que numa audiência. O que não pode é deixar uma vítima sem ter um acompanhamento jurídico, policial, de ação resolutiva daquele caso, ou seja, uma mulher sofrendo, porque ninguém entendeu o que ela está dizendo. Isso é que é uma coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer uma criança de 8 anos dizer, papai, me bota no quarto toda noite. Porque, não, ela é criança, ela é fantasiosa, ela é imaginação, ela viu isso no programa. Você não tem como, a criança não vai ter um relato para você material, ela não vai ter uma comprovação, ela não vai fotografar o pai. Isso é muito interessante. A gente está com um projeto agora que é Vamos Mulherar nas Escolas, e nas escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro, falando com as crianças e falando com os diretores e professores. A parte dos educadores, isso é muito importante. Perfeito, é até a nossa pauta aqui, não é? Para perceber se aquela criança mudou de comportamento, se ela está mais tímida, está mais agressiva. Então, isso está sendo feito aqui, e eu parabenizo a Prefeitura por isso, que essa conversa com os professores, que é replicada pelos pedagogos, para os professores ficarem a tempo. E aí encaminham para o Conselho Tutelar, encaminham para o Serviço de Saúde, porque tem que ser alguém de fora. Às vezes a mãe não se dá conta, ou às vezes, enfim, situações diversas. Mas a escola pode ser um olhar, botar aquele óculos, aquelas lentes para poder enxergar o que está acontecendo com aquela criança. Esse é um projeto que você está implantando? Na verdade, a gente já teve 3, a gente já foi nas 3 CREs aqui do Rio de Janeiro, nesses seminários, que o projeto é Maria da Penha Vai à Escola. Ah, que interessante. E é muito legal, os professores discutem muito e botam problemas de como agir. Realmente está sendo um trabalho bem interessante, bem gratificante. Porque a questão agressão à mulher, como eu falei no início do programa, já tem que ser articulada do ponto de vista, inclusive, do conteúdo programático. Sim. Mas a gente tem uma lei municipal no Rio de Janeiro e uma lei estadual no Rio de Janeiro para exatamente essa educação nas escolas. Isso teria que ser até novembro, mas a Prefeitura do Rio antecipou e já está fazendo desde agora. A gente agora no começo de junho já vai começar a ir nas escolas de 6º a 9º ano para implementar, e o governo do estado também tem um projeto junto com o Ministério Público, uma parceria, para poder formar esses professores, pedagogos, diretores de escola, para que eles possam replicar isso nas suas unidades, porque não é possível ainda a gente falar com todos os professores da rede municipal. Sim. Ou estadual. Então, a gente pega alguns de algumas escolas e eles replicam para os colegas. Então, assim, na condição de ser radialista e educadora, trabalhar com essa área também,
eu vou colocar a nossa Web TV Mulher à disposição desse projeto. Nós temos infraestruturada uma Web TV, nós temos legal. A Web TV do programa Por Dentro da Sustentabilidade, nós temos uma Web TV do programa Show da Turma da Lili, que é infantil, não é que está bombando aí, aproveito para dizer que é amanhã, domingo, ao meio-dia, na Educação Ambiental e Científica, e nós estamos agora também, em função do nosso quadro aqui, denúncias relatadas, no caso das vítimas, né, mulheres, e nossa primeira temporada foi essa senhora, que é a pesquisadora, e transformou, então, num programa, que é o Investigação Livre Expressão, que vai para o Web TV. Então, nós vamos disponibilizar para que... É um convite que eu faço aqui no ar, não é? Para que a senhora... Está aceito, muito obrigada. Ter o seu programa conosco. Transformar o seu projeto em um programa para a Web TV Mulher. Nós já estamos aí viabilizando 2 programas, que o primeiro eu acabei de falar, que é o Investigação Livre Expressão, inclusive no sábado passado foi bastante colocado aqui. Nós abrimos um espaço no programa da sustentabilidade justamente para o ouvinte entender que nós estamos migrando esta temática devido à grandeza desse problema para uma Web TV, não é? Até porque se os opostos estão usando as ferramentas, nós também vamos usar, não é isso? Eu acho que a educação, o conhecimento, a informação é a arma que a gente tem. Exatamente. Essa é o que eu falo sempre. A pessoa tem que buscar a informação em livros, em internet, com amigos. Se inteirar do que está acontecendo. Nós estamos passando por uma revolução tecnológica. Vocês têm que saber que tudo está dentro desse período histórico. Nós temos problemas de saúde devido a isso, porque quem fica o tempo todo na internet tem problema de saúde. Nós temos problemas de várias instâncias, inclusive problemas de ordem policial, problema de submundo do crime. Agora, voltando à Web TV, então nós vamos disponibilizar um espaço para que você tenha um programa, o seu programa, promotora, doutora Carla Araújo. Muito bom, agradeço muito. Na nossa Web TV é esclarecer, informar, isso. Nós já temos lá nossos colunistas, não é? Já está indo aí para a nossa segunda sequência de gravação do outro programa, do programa seguinte, que já vai ser lançado também, aqui para e passo aí ao programa Investigação Livre Expressão, que é o programa As 7 Mulheres da Justiça. As 7 Mulheres da Justiça, que não é somente casos de crimes cibernéticos, não é? É realmente um programa que vai, em um tema, abranger 7 perspectivas. Cada uma das advogadas vai entender e comunicar a sua análise daquela temática através da sua atuação dentro do direito. Então, vem aí as 7 Mulheres da Justiça. Também convido você a ser uma das 7 Mulheres da Justiça. E aí eu já tenho aí uma proposta, que é o assédio sexual no trabalho, né? Perfeito. Isso é uma temática muito sensível. Sim. E a mulher fica muito vulnerável. Sim. Então, eu gostaria de colocar nas suas mãos o nosso espaço da Web TV, que foi realizado com muito esforço, muito empenho, muito carinho, superando todas as dificuldades, mas nós já lançamos ela, até em casa. Quem quiser acessar, pode acessar. Não é? Web TV Mulher, canaldamulher.com. Nós já estamos liberados, não é, nas redes. O site ainda está em construção, mas já estão aí. E, em breve, esses 2 programas que eu falei. E, quem sabe, né, em seguida, o programa já aí conosco, a promotora Carla Araújo. Seja muito bem-vinda, conheça o nosso trabalho, espero que você goste. Tá? As outras advogadas também, a equipe cresce a cada dia, nós temos nosso técnico aqui, que também dá aquela força, né, para as mulheres. Nós temos todo um trabalho voltado para a área da sustentabilidade, todo um trabalho voltado para a questão, desde a tenra idade, né, na questão também, todos os conceitos de educação ambiental, de educação científica e de educação social, né, também já são passados na turma da Lili e da Lili, com muita alegria, com muita arte, né? As crianças estão curtindo demais, já tem CDzinho, né? Daqui a pouco a gente já está chegando às escolas também, onde os animaizinhos é que nos contam, nos informam os procedimentos que a natureza tem para conosco, e através da natureza nós conseguimos efetivar um trabalho educativo. E agora aí, com a nossa Web TV Mulher, que estamos todas precisando muito,
não é eu, você, todas nós estamos precisando de um espaço de esclarecimento, quanto mais melhor, de esclarecimento, de comunicação, de, por que não, beleza, entretenimento, né, lazer, e estamos aí nos unindo cada vez mais. Deixo com você, doutora Carla Araújo, do movimento Vamos Mulherar, as palavras de incentivo, as palavras aí para os nossos ouvintes, em especial hoje, as nossas ouvintes, por favor. Eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz de estar aqui. E o que eu quero dizer para as nossas ouvintes é que vamos nos unir, vamos nos amparar, vamos nos acolher, né? Acho que uma mulher pode ajudar a outra, ser companheira, não julgar a mulher, que isso nos fortalece e nos ajuda contra o machismo, o patriarcado, nos fortalece, né? É isso aí. E você que está nos acompanhando pelo Facebook, fique atento, fique ligado, que nós estamos aqui fazendo, sabe o quê? O Por Dentro da Sustentabilidade. O papo é mulher, mas nós estamos ligados na sustentabilidade, porque mulher também é ODS, é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Nós retornamos no sábado que vem, e você que está em casa, fique ligado, acesse as nossas web TVs, www.programa-por-dentro-da-sustentabilidade.com e, claro, a nossa turminha da alegria, a turma do show da Lila e da Lili, amanhã, meio-dia. Acesse também a web TV delas, Turma da Lila, com Y, e da Lili, LILY.com, e conheça o nosso trabalho na área de educação infantil. Um grande abraço para vocês, obrigada pelo dia de hoje e até o próximo sábado. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Céu, sal, sul, sol, sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.